Agora eu falo sobre plano agrícola, falo sobre atuação sobre o agronegócio brasileiro, desenvolvimento e o que esperar para os próximos anos. Para falar sobre esses assuntos e também como que o Banco Santander tem se posicionado sobre o agronegócio nacional, eu recebo aqui em nossos estúdios o superintendente de agronegócios do Banco Santander, o Paulo Bertolani, nosso convidado nesta edição do Agricultura BR. Paulo, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, aqui no Canal do Boi. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. Nós estamos muito otimistas em relação ao crescimento do banco no setor de agro. Não foi um modismo, não foi uma decisão momentânea. O Santander tem, na sua trajetória, uma construção do agronegócio por conta dos bancos que o Santander veio adquirindo no Brasil. Nós fizemos o dever de casa. E, em que sentido? Nós estruturamos uma equipe comercial que fala a linguagem do produtor. Nós temos hoje 60 agrônomos que cuidam de uma carteira comercial. Nós fomos ousados na contratação de não bancários. Nós trouxemos pessoas que entendam a linguagem do produtor e transformem isso em negócios. Isso é muito bom, o produtor gosta muito disso. Esse é um fator dos aspectos mais interessantes, né? Sim. O banco, nesse caso, se adequa ao setor, ao segmento, Sim, para achar a linguagem mais adequada. O setor financeiro, ele mudou muito nos últimos anos, né? O banco é uma commodity, o que diferencia é o atendimento, é o conhecimento. Então, se você tem profissionais que entendam a atividade do produtor, no nosso caso, que eu estou falando especificamente do agronegócio, isso facilita muito, gera confiança, gera transparência. Então, nós apostamos num modelo de pessoas e agilidade na resposta, com transparência, com muita proximidade, como eu disse, e, sobretudo, levar consultoria, porque hoje, qualquer pessoa hoje está muito disposta a quer ouvir falar em produtividade, tecnologia, redução de custos, plano de sucessão. Então, essa mensagem, ela constrói uma relação de longo prazo. Paulo, tem alguns aspectos que nós estamos vivendo neste momento. Você comentou aqui parte do histórico do Banco Santander com o agronegócio. Eu vou ressaltar algumas questões. Só de Canal do Boi estou há quase 15 anos. E assim, as feiras que eu vou pelo Brasil inteiro, Santander participa, principalmente as grandes feiras, os grandes eventos, como a AgriShow, como alguns eventos que nós temos voltados para o setor de cana-de-açúcar, grandes encontros, Santander está presente. Esse ano, ele é muito especial, ele marca uma mudança de paradigmas, posso dizer assim, em relação a financiamento, a linha de crédito para o produtor rural. Sim. É uma disposição governamental, abrir espaço e ter mais presença da iniciativa privada, dos bancos privados, para Sim. o setor agrícola. Como que você interpreta esse momento do país? Esse ano nós vivenciamos uma situação inédita, inusitada, que foi o fim dos recursos para financiamento no meio do primeiro semestre, que por um lado é muito bom, porque todos os recursos foram colocados. Agora, o governo acena claramente com uma abertura maior do setor e eu, logicamente, olhando à distância, eu vejo que o governo tem sinalizado apoio à agricultura familiar, aos pequenos produtores e pela dimensão do nosso negócio, o agro brasileiro é de alta tecnologia. Essa abertura da competitividade de bancos públicos, de bancos privados, melhor dizendo, vai promover naturalmente uma criação de alternativas de produtos e preços muito mais atrativos. Eu faço uma analogia, uma comparação com o setor imobiliário, que há pouco mais de 10, 15 anos abriu-se a possibilidade de bancos privados terem mais participação. E o que se vê hoje é o setor com todo mundo atuando, com preços bastante atrativos e o espaço tem para todos. Para o consumidor foi um fator bem interessante, falando do consumidor, desse tomador de crédito. Em relação ao produtor rural e essa nova disposição, hoje quais são os desafios que nós temos no setor do agronegócio? E você falou de consultoria, você falou de atuar dessa maneira. Hoje as grandes empresas que atuam com o produtor rural atuam, de certo modo,
dando consultoria a ele, estando Sim. muito presente. Como é que o banco faz isso com o produtor rural? É como eu te disse, nós especializamos a nossa equipe, nós investimos na formação dos profissionais. Eu vou contar um pouco da nossa estrutura. Hoje nós temos 300 agências vocacionadas, onde nas agências em que nós temos uma massa crítica, em que nós conseguimos segmentar uma carteira somente de produtores, nós capacitamos o profissional para ter o tempo totalmente dedicado ao atendimento desses produtores. O projeto das lojas agro, que nós temos 26 e até o final do ano concluímos o ano com 40 lojas e seguiremos no processo de interiorização, levando lojas de agronegócios para o interior do Brasil. Essas lojas são 100% digitais, voltadas ao atendimento, a falar de negócios. Temos uma equipe de crédito que visita juntamente com o comercial para poder formar uma ideia e prestar a melhor consultoria. Ou seja, todo o nosso desenho, todo o nosso modelo está voltado na formação de pessoas, especialização para atendimento na ponta e agilidade na resposta. Então, nós temos uma esteira de liberação de desembolso de operações que nós temos perseguido recordes de tempo de resposta, porque nós sabemos que o produtor precisa de resposta, seja ela sim ou não, e que o recurso seja liberado na sua conta corrente, porque ele tem janela de plantio, janela de colheita, e é todo uma dinâmica em que ele não pode perder tempo. Então, nós entendemos isso. E, como eu te disse, ter pessoas especializadas para prestar essa consultoria faz toda a diferença. Paulo, essa questão das janelas, esse respeito ao tempo do produtor rural, o tempo que o produtor rural tem no campo. Durante muito tempo, e eu acho que esse ano talvez comece a mudar muito isso, o produtor rural espera um plano agrícola, espera esse lançamento. Esse lançamento, por questões políticas, às vezes atrasa, por conta da oposição, por conta, não sei, de alguma coisa que precisa ser aprovado no Congresso, e o produtor fica esperando. Sim. E ao esperar, às vezes ele pega, como a gente estava com o dólar há pouco, mais elevado, tem que fazer a aquisição de insumos, estamos com uma expectativa de dólar em queda nesse momento, e aí você tem um risco na hora de comercialização. Hoje, com esse cenário novo, com uma entrada maior, participação maior de bancos privados, com uma situação do produtor poder respeitar também, ter sua janela respeitada na tomada de crédito também para fazer os seus negócios, até essa questão do plano agrícola pecuário, o lançamento dele, vai perder, de certo modo, um pouco da importância para esse produtor? Não que ele não vai deixar de ser importante, mas vai ficar menos importante, menos pesado para o produtor rural? Do ponto de vista de definição de políticas, eu acho que sempre vai existir, mas nós, inclusive, nós defendemos a previsibilidade, né? Uma visão de mais longo prazo. É impossível você conviver com uma dinâmica de medidas e que acontece no meio do ano. Então, internamente, nós definimos políticas de apoio e entender toda a atividade desse produtor. Um momento de compra de insumos, de custeio, de investimentos. Nós trabalhamos com limites operacionais válidos por 12 meses, em que ele tem a segurança de que o banco tem produtos e alternativas para cada momento da sua atividade. Isso é uma condição bastante especial, porque o produtor ele fica numa insegurança, numa ansiedade, ele precisa, e aí, como você disse, no limite ele acaba fazendo negócios que acabam custando mais, não são os melhores. Então, como nós pensamos em longo prazo, nós definimos limites operacionais, uma conversa de consultoria que ela precede toda a atividade dele, o ano de agrícola, o ano safra dele, para que ele tenha a certeza de que ele tem produtos a preços bastante convenientes no Santander. Em relação a essa disposição de recursos, de linhas, do crédito, você tem, no caso o banco, ele tem a sua carteira de clientes, a carteira envolve ali uma série de pessoas, de perfis, e claro que tem o produtor rural também. O produtor rural ainda que não conhece, que ele não atua ainda com o banco, como é que ele pode ter conhecimento dessas linhas e até utilizá-las, se for o caso, se for do seu interesse? Bom, nós temos hoje participação em 12 feiras, nós participamos já pelo 3º ano dos ralis da safra e da pecuária. Nós estamos levando um projeto denominado Programa Avançar Agro, que são encontros com produtores de cada região. As lojas agro têm levado naturalmente esse conhecimento em regiões onde até então nós não atuávamos.
Então, nós temos todas as linhas disponíveis que são reguladas pelo governo e na carteira comercial todos os produtos de recursos livres. Eu posso dizer para você que nós temos condições de atender o produtor em qualquer situação, em qualquer necessidade da atividade dele, com linhas ora controladas pelo governo, ora de recursos livres do próprio da tesouraria do banco. Em relação a esse fator, nós temos alguns destaques, algumas atuações do Banco Santander, como o Prêmio Novo Agro, como outras ações, né, que têm sido feitas, né, nas feiras e também nessas unidades de atendimento do cliente ou do produtor rural. Como é que isso tem funcionado hoje, Paulo? Especialmente falando do Prêmio Novo Agro, nós desenvolvemos um prêmio para reconhecer as boas práticas e também dar visibilidade, né, a quem procura melhorar em tecnologia, em produtividade, em gestão. E nós, pelo segundo ano, estamos promovendo o Prêmio Novo Agro, a quem gostaria de deixar aqui no ar o convite, que as inscrições vão até dia 31 agora de julho. Foram prorrogadas, se eu não estou enganado. Exatamente. Né? Por conta de uma série de medidas, inclusive, que acabam impactando no dia a dia dos produtores, nós estendemos para até 31 de julho e foi desenvolvido em parceria com a Exalc, participação de pessoas influentes e reconhecidamente que conhecem do setor. Então, é um prêmio que valoriza as boas práticas em categorias de gestão, inovação, mulheres no agro, empreendedorismo, e tem dado bastante visibilidade. Nós tivemos vencedores no ano passado que ganharam tanta notoriedade nas suas regiões que foram convidados a participar de programas para mostrar. Isso é muito bom para o setor, né? Alguns conheço alguns que viraram influencers também da internet, sim, publicado nos seus Instagrams, nas suas páginas. O setor precisa disso, de pessoas que tenham acesso a essas informações, porque é um eterno aprender, né? No agro, eu costumo dizer que é a indústria a céu aberto 24 horas por dia. Então, sempre há tempo e lugar para aprender. Paulo, e esse prêmio ele faz muito disso, né? Ele envolve as pessoas, o produtor rural, traz para dentro de um universo de conversar também, porque você fala da sua experiência, mas você ouve a experiência também do outro produtor rural. Paulo, você falou aqui antes da entrevista começar, a gente conversava, você falava a respeito da sua experiência aqui no Centro-Oeste, o tempo que você ficou esse período por aqui e depois o convite para a Nacional do Banco, para a Santander, para implantar esse projeto que você estava falando até há pouco. No Brasil, qual que é o grande desafio, no seu entendimento, sobre esse aspecto que nós temos hoje de desenvolvimento econômico e social para o agronegócio, mas aonde que o Brasil pode ser maior, onde que o Brasil pode crescer mais com o agronegócio hoje, pensando aí nesse desenvolvimento e as ações que o banco tem tomado? Eu citaria em duas etapas. Da porteira para dentro, a gestão. Ainda você percebe um perfil de produtor que precisa muito é um processo de transformação, né? A segunda, terceira geração chegando. E da porteira para fora, o grande problema nosso é a logística, a infraestrutura do país, que encarece demais a nossa competitividade com os países internacionais. Então, nós temos feito um trabalho de entender toda a cadeia, né? De que da porteira para dentro esse produtor possa estar cada dia melhor fazendo sua gestão, e da porteira para fora temos visto um movimento interessante não só do governo, mas como da sociedade em geral, de melhorar a questão de logística com novos portos, as artérias aí de entrocamento rodoferroviários, e enfim. Eu estou muito otimista do que nós possamos ver aí nos próximos 5, 10 anos. Eu vejo a agricultura do país crescendo mais, até porque nós temos eventos mundiais que interferem diretamente no nosso negócio, e o Brasil é um grande player mundial no agronegócio. O Brasil cresce, então, através do agro? Cresce seguramente, na nossa visão, 15 a 20 anos em crescimento sustentável, e transformando esse bloco nosso numa região importantíssima para o mundo. Você falou do bloco, né? Eu vou até colocar uma pergunta a mais aqui na nossa entrevista, Paulo. À disposição. Olha só, nós tivemos agora, recentemente, né, foi assinado finalmente, depois de muitos anos, esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Isso traz uma força muito grande para o Brasil, é o grande líder no Mercosul. O Mercosul
durante alguns anos talvez não tenha andado como poderia ter andado, Sim. mas isso abre uma série de perspectivas. E aí o Brasil precisa se estruturar exatamente nesses pontos que você colocou. Logística, Perfeito. de gestão interna na propriedade rural, para ser competitivo, não só com os países vizinhos, mas agora com a União Europeia. Como é que você avalia esse novo momento brasileiro? Eu acho que é importantíssimo, é um processo lento, né? Lógico que nós vivemos expectativas, a assinatura já cria uma enorme expectativa, nós não tínhamos assinado, então, no momento que você celebra um acordo, já há um movimento por expectativas. Eu vejo também um entrave que nós deveríamos trabalhar muito na questão dos regulatórios, ter um setor menos regulamentado, não no ponto de vista de meio ambiente ou aqui a conversa não é de ferir qualquer tipo de regras, mas que o setor pudesse ser mais ágil, mais dinâmico, que nós, como agentes financiadores, tivéssemos uma dinâmica com a relação com o produtor muito mais próxima, sem tantos entraves. Eu vejo um espaço para crescermos nessa direção. E esses anos que nós vamos ter, cerca de 9 anos, nós temos um bom espaço, no seu entendimento, para desenvolver esses pontos? Seguramente, nós já estamos vendo aí um esforço de todas as classes, seja de governo, seja da sociedade, se movimentando nessa direção. Tá certo. Paulo Bertolani, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Até a próxima. Conversei agora com o superintendente de agronegócios do Banco Santander, falando um pouco a respeito do setor, falando também dos produtos e como que o banco tem atuado nos últimos anos para o agronegócio brasileiro.